Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores e mais enigmáticos gênios da história, Nikola Tesla. E para fazer isso, vamos usar a melhor fonte possível, a autobiografia dele, as palavras do próprio homem. Então, se preparem porque a viagem pela cabeça desse inventor vai ser fascinante. Dá uma olhada nessa imagem, parece coisa de filme, né? Mas não é montagem não. Esse aí é o Nikola Tesla, lendo um livro, super tranquilo no laboratório dele, enquanto milhões de volts de eletricidade dançam ao seu redor. Essa cena, que é quase sobrenatural, já mostra bem a dimensão e a ousadia da mente que, basicamente, inventou o século XX. Mas aí é que está o grande paradoxo. Apesar de uma genialidade tão óbvia, tão elétrica, por décadas, o nome de Tesla foi praticamente esquecido. Um verdadeiro profeta esquecido da eletricidade. E olha, logo na introdução da autobiografia dele, a coisa já é dita com todas as letras. Ele é o verdadeiro profeta não celebrado da era da eletricidade. E por que não celebrado? Porque as contribuições dele são tão fundamentais, tão parte do nosso dia a dia, que se tornaram invisíveis. É como o ar que a gente respira, sabe? Tá lá, é essencial, mas a gente nem pensa nisso. Pensa um pouco. A luz que ilumina o ambiente onde estamos, o Wi-Fi que conecta os aparelhos, até o motor de um carro. Tudo isso existe em grande parte por causa das ideias que nasceram na cabeça desse cara. A corrente alternada, o rádio, o radar. Ele não só previu o futuro, ele foi lá e construiu os alicerces. Mas como é que uma pessoa só conseguiu criar tanta coisa? Bom, o segredo não estava só nos laboratórios dele, mas dentro da própria cabeça. Era uma mente que não apenas pensava em invenções, ela literalmente via as invenções. E aqui está o pulo do gato do Tesla. Antes de pegar em qualquer ferramenta, ele construía tudo na mente. Era como se ele tivesse um simulador de realidade virtual perfeito dentro da cabeça. Ele montava a máquina, ligava, testava, via onde ia dar defeito, tudo isso sem gastar um tostão. E nas palavras dele mesmo, a experiência era impressionante. Para Tesla, uma ideia não era algo abstrato, era um objeto quase físico, tão real na mente dele quanto a cadeira em que ele estava sentado. É claro que nem todo mundo conseguia acompanhar um raciocínio desses. Quando ele descreveu um motor elétrico que funcionava sem as peças que todo mundo na época achava essenciais, a resposta do professor dele foi curta e grossa. Isso é movimento perpétuo. É impossível. E aqui está o tal do impossível, só que de verdade, em cobre e aço. Esse é um dos motores originais dele, a base para praticamente todos os motores elétricos que movem o nosso mundo hoje. Do liquidificador na cozinha até os robôs nas indústrias. Como uma invenção dessas na cabeça, a Europa ficou pequena. Tesla precisava ir para o centro de tudo, o epicentro da era da eletricidade. O destino tinha que ser a América. O objetivo era bem claro, encontrar Thomas Edison. Mas essa jornada quase terminou antes de começar. Imagina só, na estação, ele percebeu que tinham roubado o dinheiro e as passagens dele. Acabou tudo? Não. Num ato de puro desespero e determinação, ele correu e pulou para dentro do trem que já estava saindo. E aquele pulo no trem levou ele direto para quem? Thomas Edison. Era o encontro de dois gigantes. O começo de uma parceria que muito em breve ia se transformar numa das maiores rivalidades da história da ciência, a famosa Guerra das Correntes. Mas o Tesla não queria só melhorar o que já existia. A ambição dele era muito, mas muito maior. Ele queria controlar a eletricidade na sua forma mais pura, mais selvagem. Ele queria, literalmente, dominar o raio. A grande obsessão da vida do Tesla era libertar o mundo dos fios. Ele sonhava com um futuro onde a energia seria transmitida pelo ar, disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Naquela época, para o resto do mundo, isso não era ciência, era loucura. E então, em 1890, ele fez a tal loucura acontecer. Com a sua famosa bobina de Tesla, ele acendeu uma lâmpada sem usar nenhum fio, só com energia que flutuava no ar. Mais uma vez, Tesla transformava o impossível em realidade. E ele não parou por aí. Lá no Colorado, ele construiu uma torre que era basicamente uma fábrica de tempestades. Com ela, ele criava raios artificiais de 100 milhões de volts, mais potentes que qualquer raio de verdade. Ele não estava mais só estudando eletricidade, ele estava brincando com ela. Mas aqueles raios todos não eram só um show de luzes, não. Eram um ensaio para o sonho mais grandioso dele, criar um planeta inteiro conectado, um mundo sem fios.
E se liga só nesse plano dele, escrito ainda no século XIX, hein? Transmitir notícias para o mundo inteiro instantaneamente, unificar todas as redes de telégrafo, enviar fotos e documentos para qualquer lugar, criar um sistema global de comunicação. Só familiar? Pois é, o cara estava projetando a internet antes mesmo da invenção do rádio comercial. É de explodir a cabeça. E a visão dele não parava na comunicação. Com a sua Telomerics, ele deixou todo mundo de boca aberta ao pilotar um barquinho à distância, sem fio nenhum. As pessoas achavam que era mágica, algum truque, mas na verdade elas estavam vendo o nascimento do controle remoto e, por que não, do primeiro drone da história. Aí fica a pergunta óbvia, né? Se ele inventou tanta coisa do nosso mundo, por que o nome dele ficou na sombra por tanto tempo? A resposta está no seu legado inacabado. A verdade é que o Tesla era muito mais visionário do que um homem de negócios. Ele deu para o mundo a base da tecnologia moderna, mas aqueles sonhos mais ousados como energia livre e sem fio para todo mundo ameaçavam gente muito poderosa e acabaram ficando sem dinheiro. E assim, o gênio que iluminou o mundo foi, aos poucos, se apagando da memória das pessoas. E com isso a gente chega na questão final. Tesla nos mostrou um futuro de energia limpa, gratuita e global mais de 100 anos atrás. O mundo simplesmente não estava pronto para ele. A pergunta que fica não é só porque não deram ouvidos a ele naquela época. A questão é, o que a genialidade dele ainda tem para nos ensinar hoje? E quantas outras ideias revolucionárias a gente pode estar deixando passar agora mesmo?